Eu acho que já tá ao vivo, já tem gente entrando aqui. Oi, Mário, bom dia. Entrou aqui nosso convidado do dia também, Anderson. André, bom dia, meu camarada. André, Charne, o pessoal tá chegando aos poucos na sala. Vou esperar o nosso convidado. Ele já tá na sala, vou esperar ele aceitar o convite pra gente iniciar o nosso bate-papo. Bom dia, André. Bom dia, André. Todo mundo que tá aí na sala. Opa, vamos lá. Calma aí. Eu acho que tá indo agora. Isso, agora vai. E Fala, aí, meu amigo? como é que você tá? Deixa eu ajeitar aqui o meu som, que eu não sei Como é se que tá meu áudio? Vai precisar de botar fone, você acha? o seu áudio tá ótimo, tá muito bom. O Ó, pessoal que aqui tá aí na na. sala, como é que tá o áudio do Anderson? É isso que é viver bem, varandinha, olha que maravilha. Eu Hoje, inicialmente, hoje o dia tava tão bonito hoje, eu falei, eu vou ficar aqui na tá sacada. vendo? Eu inicialmente quando te vi assim, falei, ué, com a camisa do Flamengo, um botafoguense nato, Não, é porque as pessoas não entendem que isso aqui é cor de abóbora e azul, é, mas, entendeu? Não mas na é tela assim, na hora que aquele impacto, eu falei, não, não é possível que tenha virado a casaca, tenha vindo pro lado bom da felicidade. A única virada de casaca que eu fiz foi incentivar o padrinho do meu filho a dar uma camisa do Flamengo pro meu filho, né? Porque ser botafoguense É difícil, transmite né? tristeza, né? Pô, não. É difícil. Então, meu amigo, Que era o melhor pro meu filho. Na verdade, eu pedi do Corinthians, do Flamengo não. como é que é? Eu falei pra ele dar uma do Corinthians. É, não, mas aí de São Paulo, né? Eu sei que você tá morando perto de São Paulo, já quase, mais para São Paulo do que para o Rio, né? Mas ainda não, Sim, né? eu tô em Volta Redonda. Também Cidade do Aço também não dá, né? Porque é quase igual ao Botafogo. Então, não Ah, dá. meu Deus do céu. Então vamos lá, meu camarada. Primeiro, agradecer o aceite ao convite, né? Eu venho fazendo desde junho, do início de junho, de julho, na verdade, né? Algumas lives trazendo amigos, pessoas que têm conhecimento de outras áreas que não sejam a minha, né? E também de áreas correlatas, sempre tentando buscar aí uma aproximação com o que eu estudo, com o que eu gosto de falar, que é a linguagem, né? Que é um dos elementos que atravessam a nossa vida como humano, né? A linguagem, sem linguagem a gente não estaria onde a gente está hoje. Né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, que a gente não está numa situação das melhores, né? Mas a linguagem é o nosso, né, instrumento aí de existência no cotidiano. Eu queria primeiro agradecer e te apresentar logo para a gente iniciar esse bate-papo, apresentar o meu convidado do dia. É a primeira vez que eu faço uma live sábado, eu não sei nem como é que vai ser o trânsito das pessoas entrando e saindo. Geralmente as Eu lives tô são às mandando, quintas-feiras, né? eu tô mandando pro povo aqui também. Maravilha. Geralmente as minhas lives são às quintas-feiras à noite, que é o horário que eu posso, mais, né, o horário mais livre para mim, mas eu ajeito, vou ajustando a minha agenda de acordo com a possibilidade do convidado, né? Então, o Anderson, primeiro dizer que o Anderson é meu amigo de há 30 anos, uns 20 e tantos anos, né? Uns 25 anos, pelo menos, né? Por aí. Por aí, Quase. 2000 e, Não, que 2000, rapaz. A gente se conheceu em 2017, 97, 97, 20, 97, nossa senhora. 4 anos, né? Ih, rapaz, é muito tempo. Eu tô com um probleminha com essa questão da idade. Eu tô envelhecendo mal. Rapaz, a gente se conhece desde 1997, a gente vê assim, se aproxima igual a vida, né, de todo mundo, se aproxima, se afasta, se aproxima, e agora as redes sociais acabaram aproximando a gente novamente, graças a Deus. O Anderson tem uma... Nosso tema de hoje é linguagem e interação na universidade pública, muros ou pontes, né? O Anderson é um homem do universo acadêmico, trilhou aí durante anos a sua carreira, ele é bacharel em física pela UERJ, é mestre em astronomia, né? Ele tem experiência na área da astronomia com ênfase na astrofísica do sistema solar, principalmente os sistemas solar, dinâmica de pequenos corpos do sistema solar. Eu não sei nem do que se trata isso. Eu estou considerando que você é um homem dos céus que está vindo para a Terra falar com a gente, dos astros, né?
Atualmente o Anderson é professor da UGB, né, Universidade Geral dos Biase, em Volta Redonda. E é professor de engenharia mecânica e engenharia de produção. É pai do Miguel, Miguelzão Lindão. É a coisa mais importante. Que é a coisa Tudo isso que você falou, a coisa mais importante é que eu sou pai do Miguel. E tem um dado fundamental, que para mim é fundamental, porque eu, lá, 20 e tantos anos atrás, eu descobri, né? Eu tive a possibilidade, a felicidade de saber que você é um DJ de mão cheia. Não sei se ainda é, mas foi. Há muitos anos atrás, DJ de mão cheia. Isso foi do passado. Ainda tá, eu tenho até o equipamento que eu brinco de vez em quando aqui, mas não é profissionalmente. Bom dia, meu camarada. Seja bem-vindo aqui no nosso espaço de hoje. Tem uma turma aí. Daniel foi meu amigo, meu colega de turma, meu amigo ainda tá até hoje, ainda não até hoje. A Dani tá aqui. A Dani eu conheci, ela foi minha professora de inglês no Cefet. Tem aluna aqui, a Paola tá aqui, tá a galera boa aqui, tá ficando legal. Então vamos lá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido. Bom, primeiro que foi um convite desafiador, né? Eu vim falar com um cara que é o cara das palavras, né? Que apesar de ser o meu instrumento, um dos meus instrumentos de comunicação, no caso da física ele não é o principal, né? O principal linguagem na física é a matemática. Para a gente, aí os matemáticos que estiverem me ouvindo vão ficar bravos, né? Para a gente é uma linguagem, uma ferramenta, uma forma de expressão da nossa ciência. Mas então eu fiquei bem, falei, caramba, o que dá para falar? Mas eu acho que eu venho numa pegada ao longo de umas lives que eu tenho feito, que é tentar mostrar, né, o quanto alguns desses pequenos detalhes do cotidiano, por exemplo, a linguagem, que a gente acha que, né, que não interfere em nada na nossa caminhada, ela, sendo mal utilizada, pode vir a ser um empecilho nessa construção de pontes. Eu gostei do título demais, né? Pontes ou muros. Né? Ela pode se tornar um muro. E no caso da academia, que é um lugar onde você imagina que é um poço, né? Onde vai estar toda a sabedoria da sua sociedade, vai estar guardada naquele lugar lá, acaba que a linguagem se torna um mecanismo de exclusão. Né? De exercício de poder, muitas vezes, né? E de exercício de poder, de autoridade, e isso acaba que a junção dessas duas coisas, isso se torna um muro e não uma ponte, e deveria ser o contrário. Eu fiquei pensando muito nisso, como começa essa conversa, né? Eu lembro que eu entrei na sala de aula, eu passei para física, para o vestibular de física, era um passa, porque é negativo, a relação candidato tem infinitas vagas para menos infinitos candidatos, ninguém quer fazer física. Isso na minha época, hoje já mudou um pouco, já está tendo uma procura boa. E quando faz, não consegue terminar, né, Anderson? Muitas vezes, né? Não conclui. Sim, a minha turma, o Daniel tá aí, a minha turma começou com a turma do Daniel, foi 2004, um primeiro semestre. 100 alunos terminaram no período certinho, 5. Só, de 100. O negócio, a física, ela tem ao longo de todo o curso, ela tem uma questão abusiva, inclusive na linguagem. Mas eu fiquei pensando que você gosta de gostar desse exemplo. Eu entrei na sala de aula, sentei na cadeira, cálculo 1, eu me achava o cara bom de cálculo 1, e foram dois não, Daniel, a Luana e o Cotonete também se formaram, inclusive. É o meu filho gritando aqui. E aí o professor olhou assim para a turma, não, então vamos pegar aqui um elemento infinitesimal. E um olhou para a cara do outro. Vamos pegar um elemento infinitesimal aqui e vamos fazer uma equação. Cara, onde que eu tô? Tô em Marte. Eu era o cara melhor aluno de matemática da minha escola. Eu não tenho a menor ideia do que esse cara tá falando ali. A menor ideia. E o professor, isso aconteceu ao longo de todo o curso. Ô, Thiago, posso te dar uma dica? Tira o vibracol do seu celular. Bota ali. Calma aí. Eu acho que eu já tirei. Calma aí. Deixa eu ver aqui como é que faz isso. Eu não tenho a mínima ideia de como é que faz isso. Eu também não sei. Se for Android, acho que é só puxar a barrinha e ir lá no microfonezinho e tirar. Ah, tá.
Eu tirei, aí fica no toque, eu não sei como é que é isso aqui não. Mas, Não, tira, deixa zero, deixa sem nada. Porque tu então, está tava recebendo zero, mensagem calma aí. Deixa eu tirar. Tava zero. Isso, aí, ó, agora viu? vambora. Não sei. Vamos lá. E, e aí, quer dizer, a comunicação entre os alunos e o conteúdo que estava sendo transmitido era zero, porque ninguém estava entendendo nada do que estava sendo falado. Né? Uhum, Então, e era nítido que não existia a necessidade ou a vontade de você alcançar a linguagem daquele público que estava ali disponível para você. Não uhum, interessa, eu tenho que trazer esse conhecimento nessa forma. Se vira e aprende ou vai embora. uhum, Então, quando você falou em muros e pontes, eu falei, cara, não preciso nem pensar 2 minutos, é muro. Né? Ela é um mecanismo, ela é usada, mas eu não sei se é uma coisa consciente ou se é uma coisa como Bourdieu fala lá dos hábitos, né? Uma coisa que já é adquirida por você uhum. e você É carrega estrutural, né? isso. É o que a gente chama de Estrutura. estrutural. Porque quando a gente fala estrutural, em geral as pessoas não entendem. Quando a gente fala de racismo estrutural, de machismo estrutural, de poder pela linguagem estrutural, é justamente isso. Existe um comportamento, um hábito, um conjunto de hábitos tão inconsciente que a gente não consegue dar conta explicando, a gente acha que não reproduz, mas na verdade ele está tão estruturado nas nossas relações sociais que ele se torna, por isso, inconsciente, a gente acaba reproduzindo. Eu não sei se os professores pensam ao entrar numa sala na universidade, por exemplo, como esse professor que te recebeu no curso de física lá em 2004 e usou a expressão infinitesimal para um aluno recente, não teve aquela linguagem de acolhimento, não teve aquela receptividade, não teve uma interação, né, horizontal com o aluno. Eu não sei necessariamente se ele pensa, ele sai de casa e fala assim, não, eu vou articular uma linguagem distante para mostrar. Não é necessariamente consciente pensar, não é um projeto que ele saia já de casa pensando em fazer. Está tão enraizado, está tão estruturado, como todos os outros comportamentos sociais que a gente vem criticando, vem alertando, né, nas pessoas. Isso faz parte do nosso comportamento e por isso que é importante a gente fazer toda essa discussão, né? E aí, quando eu comecei a meio que discutir isso, eu sofri uma crítica que é, pô, mas a física ela precisa de ser muito específica nas suas definições. Não tem problema nenhum. Né? Você pode ser muito específico na sua definição, mas você pode explicar essa especificidade antes de definir. Né? Então, o Uhum, cara, ao invés de falar infinitesimal, que ninguém vai entender isso, ele precisa explicar o que é um elemento de infinitesimal. Né? E uhum, só depois de muito tempo que ela percebeu que ninguém estava entendendo nada, que ele se deu o trabalho, vou ter que explicar isso. O tal do trivial. É trivial, isso aqui vocês têm que saber. Essa frase está em todos os livros de física. É uhum, o tal do trivial. É trivial, essa demonstração é de modo trivial você obter um resultado. Porque ele já está assumindo para o seu interlocutor um conjunto de conhecimentos que o cara não tem. Né? E não é porque existe que o aluno não tem a competência que o outro aluno lá do livro, que é americano, em geral a tradução do livro americano tem. Não, é porque é assumido isso mesmo como uma forma de arrogância. É uma, a academia, vou falar mais da física, que é onde eu uhum. posso ser, vamos dizer, Pode ser transito, relativo, né? é, ela, ela é arrogante, inclusive na fala. Né? É muito curioso você conversar com um físico, né? Você vai ver que ele fala de um jeito muito estruturado, como ele escreve um artigo científico, e aí isso gera um super problema. Uhum, Né? Isso vai gerar uma situação, e em última instância, o nosso problema que a gente tem no Brasil hoje, que é anti-vacina, o terra plana, que é como a academia se afastou da sociedade via vários motivos, um deles é a linguagem, a população em geral não consegue acessar esse conhecimento e nem a sociedade se faz conhecer. Né? uhum, Então, e essa barreira começa na linguagem. Você vai pegar uma palestra de divulgação científica ministrada por um super físico assim, desses clássicos, vamos chamar assim de físico clássico, né? A população não acessa nem a linguagem que ele tenta ali. São raríssimos professores que conseguem acessar, se preocupar em levar a informação para um exemplo que eu tenho, que deve ser incomum, algumas pessoas que estão aqui na live, é o Elael, um professor do CBPF, que ele consegue rapidamente ver o público e ele pega o vocabulário dele e traz para que ele encaixe aquele Ou público. seja, adapta a audiência, né?
Porque a gente na área do Sim. discurso fala, né? A audiência, a gente tem que pensar no nosso público destinatário, a gente tem que pensar em para quem a gente está falando, de que maneira a gente vai alcançar. Né? Ter uma certa empatia na comunicação, colocar no lugar do outro. Né? Isso também tem a ver com qual é o projeto do seu discurso. Eu quero efetivamente me fazer entender, eu quero fazer com que isso alcance as pessoas, eu estou aqui só para fazer a minha divulgação científica e quem tiver condições de entender, entenda, quem não, né? A culpa não é minha, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade da comunicação é muito de quem produz a comunicação, de quem constrói, né? De quem está na comunicação, no ato inicial da comunicação. Depois é uma interação, depois a gente vai fazendo um jogo de compartilhamento, mas no início, no primeiro momento, a comunicação é de responsabilidade de quem inicia esse discurso, essa conversa, né? E é interessante a gente conversar sobre isso. A minha última live foi com a Heloísa Fischer, que é uma jornalista também, minha amiga, e que é uma das especialistas atualmente, uma das figuras mais conhecidas no Brasil na pesquisa de simplificação da linguagem. Né? Ela trabalha com governos eletrônicos, comunicação entre instituições públicas e a sociedade, intermediada pelos veículos pelos instrumentos de tecnologia que a gente tem hoje, né? Os sites, os portais, os aplicativos e tal. Inclusive, ela defendeu recentemente no mestrado dela uma dissertação belíssima nessa área, e a gente estava conversando sobre a necessidade de a gente levantar essas discussões, porque qualquer domínio do saber, qualquer área científica, vai ter o seu vocabulário específico, é importante que tenha para a comunicação interna entre as pessoas, para você saber que um determinado conjunto de ideias não é o outro. Por exemplo, no direito, eu não sou formado em direito, sou da área de letras, mas no direito existem alguns institutos jurídicos, algumas ideias, alguns conceitos jurídicos que não se confundem. Por exemplo, um exemplo simples de cotidiano, furto e roubo. A gente geralmente fala, o cara foi roubado ali e tal, a gente usa roubo de uma forma muito genérica. Mas dentro do direito, furto e roubo são diferentes, porque até a penalidade é diferente. A forma de você julgar a pessoa, se ela vai ser presa, se não vai, se vai ficar encarcerada ou não. Uma série de especificações da área que são importantes. Agora, na hora de você comunicar o problema do direito, por exemplo, que é o que eu pesquiso agora, é que a complexidade da comunicação vai para além dos termos específicos da área, dos termos científicos do domínio do direito. E aí a pessoa começa a usar uma série de outras palavras que poderiam ser substituídas ali. Eu acho que essa discussão é importante, porque existe um limite muito grande entre simplificação da linguagem e pobreza, que as pessoas confundem, né? Isso eu discuti um pouco, conversei um pouco com a Heloísa na última live. As pessoas confundem um pouco simplificar a linguagem com torná-la pobre. E também simplificar dentro do universo acadêmico e científico, simplificar a linguagem como ferir esses termos específicos. Na verdade, não é. Essa discussão precisa ser colocada, de fato. Na minha graduação, na minha pós, eu tive grandes problemas, porque eu fiz letras, então a linguagem, a gente nasce, a gente adquire a linguagem, né, da nossa comunidade, a gente vai falando, e os próprios professores da minha área tinham uma certa sensibilidade nessa comunicação. Isso não significa que não havia outros tipos de arrogância e outros tipos de relação de poder também, né, assim, operados pela linguagem. Mas a linguagem era um pouco mais relacional. A gente conseguia fazer essa interação de uma forma menos distanciada. E aí, eu queria até te fazer uma pergunta. Você acha que essas áreas que são um pouco mais brutas, assim, mais duras, como matemática, física, que estão distantes um pouco, principalmente a física, ela ao mesmo tempo está diretamente ligada com a nossa realidade? As pesquisas da física, né, se elas não forem aplicadas, elas parecem muito abstratas para quem está recebendo uma informação. Você acha que isso também não interfere nessa comunicação entre a academia, como você falou aí, e o público leigo? Então, esse é um tema que eu ando debrucei sobre ele um tempo, tentar entender por que do Terra plana, né? Por que o cara acredita que a Terra é plana no século XXI, onde o cara está fotografando em 4D Marte, um robozinho que está lá cooperado daqui da Terra. Eu acho, e ainda é uma suspeita minha, que conforme o avanço científico se deu de forma muito rápida, né, agora no começo do século XXI e no final do século XX, e ficou muito complexo, né, o entendimento da física de fronteira, da biologia de fronteira. Eu não tenho a menor ideia do que os caras fazem com o DNA. Hoje eu tenho um doutorado em astronomia. Eu não tenho a menor ideia do que os caras fazem. Chegou um ponto que, para a população comum, para a massa, vamos usar o nome mais preciso, para o proletariado, ou para ser mais preciso ainda, isso virou mágica. E ao virar mágica, no sentido de eu não entendo, tenho que ter fé para acreditar, fé ele acredita em qualquer coisa e vai acreditar no mais simples, que é a Terra plana.
que é o homem não foi para a Lua, que é... Isso aí é tudo besteira, né? Eu lembro uma vez um fato muito engraçado, eu tinha acabado de me formar, minha mãe perguntou, eu até ficava ouvindo, né, quântica para lá, quântica para cá, e ela me perguntou, filho, me explica o que é esse negócio de quântica. Eu tentei explicar, é uma coisa difícil para explicar para alguém que não tem nenhum conhecimento formal de matemática e de física, mas eu tentei fazer uma coisa lúdica para ela entender. Aí ela falou, entendi, mas não acredito nisso não, isso é tudo besteira. Por quê? Porque fica tão longe da realidade daquela pessoa, a academia não trouxe a população junto com ela, a reboque, né? Não, foi se afastando a ponto de perder credibilidade. A academia, a pandemia trouxe para a gente uma visão que a gente não tinha. A academia não tem respeitabilidade nenhuma na população proletariada, no pobre, na classe operária, na boa parte da classe média. Não tem respeitabilidade. A academia fala, o cara vai acreditar naquilo que ele tem mais concreteza, sei lá, na religião, Mas, Anderson, isso obviamente parte disso é responsabilidade da própria linguagem da academia, do próprio distanciamento. A academia, até alguns anos atrás, era um espaço, principalmente no setor público, as universidades públicas, era um espaço muito voltado para a classe média alta, e depois, obviamente, a gente sabe disso, que depois do regime de cotas, isso começou a mudar. A população mais pobre, como você está falando, a massa, o proletariado, começou a entrar um pouco na universidade e deu uma dinamizada, uma diversificada nos conhecimentos, nas propostas de pesquisa e tal. Tem, obviamente, uma parte do histórico da ciência muito fechada num determinado grupo. Mas também não tem o fato da gente não ter uma educação sociais, e a academia trabalha basicamente com o senso crítico. É difícil das pessoas entenderem, por exemplo, metodologias diferentes de pesquisa. É difícil as pessoas entenderem uma coisa que eu penso muito sobre isso. Por exemplo, a gente tem aí a situação da pandemia. Tem uma comunidade científica robusta, grande, discutindo caminhos para poder tentar se livrar da pandemia. Aí vem um médico lá de um país doido desse aí, que nunca publicou nada, publica um experimento com uma metodologia que ele inventou, que não é respeitada, que não segue os protocolos da comunidade, dizendo que, sei lá, o remédio X vai fazer curar uma determinada doença. As pessoas publicam isso, reproduzem isso, justamente, mas não é nem por maldade, na maioria das vezes. Isso não é responsabilidade da academia. Muitas vezes as pessoas publicam isso porque não conseguem entender como funciona uma comunidade científica, o que é fazer ciência. Também não tem esse lado da gente não ter a formação nessa área mais crítica de como fazer ciência? Caramba, aí tem 5 lives aí nessa sua colocação. Só para poder não perder a coisa elementar, no caso da pandemia, que você botou especificamente, para mim foi a demonstração clara disso tudo que eu estou falando. A academia ignorou para a população isso. Não teve um manifesto das universidades, um manifesto das universidades contra a história do cloroquina, por exemplo. Não teve. As universidades do Brasil não se manifestaram assim. Gente, vamos soltar aqui todas as universidades uma nota comum dizendo que isso aqui é coisa de maluco. Não teve isso. O CFM, Conselho Federal de Medicina, endossou essa loucura. E lá onde é o núcleo de, vamos dizer, de formação de conceitos genéricos da sociedade. Então, de novo, a pandemia ela foi um revelador da nossa sociedade. E uma revelação é que a gente não tem um espírito científico de corpo, né? Cada um acha uma coisa. Teve uma médica que fez uma criança, uma mulher grávida, inalar cloroquina, a mulher morreu e não teve uma nota das escolas de medicina no Brasil. A USP não soltou a escola de medicina da USP não soltou uma nota de repúdio. Por quê? Porque a gente tem espírito corporativo. O espírito corporativo no Brasil é mais forte do que o espírito científico. Uhum. Então, a primeira parte da resposta é essa. A segunda parte é que a gente tem uma sociedade, que foi outra revelação da pandemia para mim, estarrecedora, que, cara, 57% da população acha que a internet é o Facebook. Quando você parte desse ponto, 57% da população brasileira acredita que a internet é o Facebook. Quando você parte disso, a gente está muito ferrado. Não sabe o que é. Acho que deu 60 e poucos %, não sabe a diferença entre fato e opinião. São 120 milhões de pessoas. Segundo o INAF, que é o Índice Nacional do Alfabetismo,
cerca de 120 milhões de pessoas no Brasil não sabem distinguir fato e opinião. E aí qualquer informação que vier, principalmente as mais simples, vão alcançar essas pessoas. Porque também tem, Exato. na ciência, você obviamente sabe melhor do que eu disso, na ciência, o próprio fazer científico, ele é elaborado, ele é complexo, é difícil de entender. Ainda que você use tudo isso numa linguagem muito simples para alcançar as pessoas, é difícil de entender como se pensa, como se faz ciência, as metodologias. Então, pela natureza do próprio fazer científico, né, do próprio conceito, das próprias matérias que a ciência trabalha, pela própria natureza dela, é mais complicado de uma pessoa entender, principalmente num país em que a gente tem um índice de analfabetismo grande ainda, de analfabetismo funcional grande. Então é complicado. Eu fico pensando sobre isso. Eu sei que a academia tem uma responsabilidade muito grande. Estou fazendo aqui meio que o papel de advogado do diabo com você. Eu sei que a academia tem, porque eu estou lá também, e sei que existe um abismo ainda, uma distância, uma complexidade nessa relação. Agora, a gente também não tem uma sociedade que ainda está despreparada para ouvir, ainda que a academia seja simples na comunicação? Essa é a terceira parte. A terceira parte é o que você precisa para entender ciência? Você precisa de ferramentas, é tudo linguagem. Eu preciso entender um conjunto de ferramentas. Não vou entrar nessa, porque provavelmente vou falar besteira. Mas para a ciência, precisa de lógica. Se você não tiver um raciocínio lógico estruturado, se você não conseguir estruturar um raciocínio, você não consegue entender o que a gente chama de método científico, que é estudar o problema a partir de um conjunto de regras. D, E, F. E aí você tem que seguir aquela instrução. Se o resultado é A, você aprova o experimento ou a teoria. Se o resultado é B, você refuta o experimento, refuta a teoria. Esse conjunto de ferramenta lógica, a gente não tem. Isso dizendo não é só na população geral, não. Quando os alunos chegam no doutorado e no mestrado, eles têm extrema dificuldade de conseguir essa organização de uma estrutura de pensamento racional lógica. E aonde que está? Esse pensamento racional lógico vai levar um cidadão crítico. De correlação direta. É claro que esse crítico pode tomar decisões ruins, isso não é o problema. Mas o que acontece é que se eu não tenho essa ferramenta lógica de pensamento, de tomar de decisão, vou dar um exemplo simples do cotidiano. Você está devendo no cartão de crédito R$1.000. O juro do cartão de crédito é 14%. Aí o banco te oferece um empréstimo para pagar esses R$1.000 a 2,8%. A pessoa não pega o empréstimo para pagar o cartão de crédito. Porque na cabeça dela, ela tem uma questão cultural de que pegar empréstimo é ficar devendo para alguém e no cartão não estou devendo para ninguém porque é meu, Olha que loucura. Isso é falta de raciocínio lógico matemático. Né? Porque eu quero pagar 14% e pagar 2%, eu vou pagar 2%. Pego o empréstimo aqui, pago ali, pago aqui e resolvi minha vida. Então isso está tão estruturado. E quando veio a pandemia, as pessoas não entenderem, por exemplo, que a máscara ela protege. A gente tem que ensinar pessoas, a gente teve que ensinar a gente a lavar a mão, Thiago. Então, o troço está muito grave. A gente teve que ensinar as pessoas a lavarem as mãos. Então, o que a pandemia tinha que acender dentro das academias um farol vermelho, do tamanho do sol, assim. A gente precisa olhar para a população e dar a formação mínima, as ferramentas mínimas, para que a população consiga tomar decisões razoáveis. Senão esse país vai quebrar. Por decisões ruins, porque o cara vai escolher um emprego ruim, o cara vai escolher um empréstimo ruim. É isso. É tão assustador para mim quando isso ficou claro. É claro que a gente conversa, né, no botequim, sobre aquele aluno, nossos alunos, blá blá blá. Mas ele tá em todo lugar. Né? Tá dentro da academia, tem esse problema, inclusive dentro dos professores. As pessoas que usam essa questão da cloroquina é muito. Um cara lá na França fez o experimento todo torto, publica, porque às vezes você consegue publicar um artigo ruim, às vezes passa, mas por um azar da vida esse artigo serviu de referência para um monte de país pegar e usar aquela metodologia. Só que a nossa própria ciência interna endossou por conta, de novo, meu Deus, fugiu a palavra, das instituições de classe, né? Corporativismo. A corporação. Eu vou defender minha corporação e vou abandonar a ciência. Então, aí vou tentar voltar para o tema, né? A linguagem, dentro disso tudo, qual é o papel dela? É servir de ferramenta de botar muros. Eu vou me separar desses caras aí. Como? Botando
um vestibular difícil, que em princípio o que ele vai o conteúdo desse vestibular não é o que ele vai precisar para fazer o curso, mas ele vai ser super difícil, porque eu não quero esse cara aqui dentro. Quando ele entrar aqui, eu vou usar uma linguagem, algo de cara que ele não entende, que ele vai ter que se virar para entender, e isso vai excluir mais gente. E esse negócio da questão da linguagem, você pega esse negócio de infinitesimal, parece uma brincadeira, mas conforme vai avançando na física, as coisas, os termos vão começar a ficar muito complicados e ninguém se dá o trabalho de explicar. São raríssimos professores que não fazem isso. Hoje, dentro da sala de aula, eu tenho qualquer palavra que foge do vocabulário mínimo, eu paro e dou uma explicada. Vou dar um exemplo onde isso foi em 2013. Eu estava numa aula onde eu precisava usar a palavra. Aí eu, não, porque aqui a gente vai pegar um objeto simétrico, a gente precisa escolher uma simetria apropriada para poder fazer um certo procedimento matemático, e simetria para lá, e simetria para cá. Lá para tanto, metade da aula, um aluno teve coragem, levantou a mão, falou, professor, o que é simetria? Quer dizer, ele não entendeu nada do que eu falei até ali. Porque a partir de uma palavra que ele não entendeu, uma palavra fundamental, né, que abre outras redes de significado, se ele não entendeu essa, ele não vai entender as outras. Porque tá tudo baseado na questão de eu escolher um objeto simétrico. Ele não entendeu o que é isso, nada mais faz sentido. E aí, eu falei, gente, o que é simetria? Perguntei para a turma, e metade da turma não sabia. Então, isso traz uma discussão dentro da minha área. Você falou uma coisa que me remeteu aqui, uma discussão muito calorosa, muito acalorada dentro da minha área, que é o ensino das línguas, né? A gente atribui, em geral, ao professor de português, de redação, essa tarefa de ensinar o significado das palavras, ensinar a ler. Aqui na minha cidade, desculpa, porque aqui na minha cidade tem um avião que faz propaganda, então ele acabou de passar aqui agora, eu não tenho como expulsar ele. Se eu não soubesse onde você mora, eu ia falar que você mora perto da praia, mas eu sei que você mora em Volta Redonda, então eu sei que você não mora perto da praia. Né? Mas a discussão que tem na minha área, que tem ponte, que faz uma conexão com o que você acabou de falar, é a seguinte: a gente geralmente, nossa sociedade atribui ao professor de língua e ao professor de redação essa tarefa de ensinar o significado, de discutir em sala de aula o significado das palavras, fomentar essa discussão sobre texto e tal. Só que essa é uma responsabilidade toda. Conseguir matemática, não conseguir escrever bem um texto, não se fazer claro e não achar que é responsabilidade dele como educador fazer isso. Ele fala, não, quem tem que escrever bem, quem tem que saber as palavras, quem tem que ensinar isso, quem tem que talvez fazer uma orientação num texto de um aluno é o professor de português. Então recai sobre a área da linguagem essa responsabilidade quase exclusiva, né, do ensino, ou pelo menos da discussão, da reflexão sobre o papel da linguagem. E é isso também, aí nenhuma área vai conseguir dar conta disso sozinho. Então, quando você falou desse momento que a gente está vivendo, da pandemia, desse distanciamento das pessoas com relação ao entendimento sobre o que é ciência, sobre os resultados, não sabe fazer a diferença entre fato e opinião, isso tudo eu acho que deu uma travada. Eu acho que travou, não sei se é a minha internet. Deixa eu ver aqui. Não, não é minha não. Anderson? A minha internet ou a do Anderson que travou, gente? Alguém pode me ajudar aí? Eu não sei qual foi. E voltou. Eu não sei qual internet que travou, se foi a minha ou do Anderson. Eu acho que foi a dele porque caiu. Vamos lá. Eu acho que ele vai pedir para voltar de novo. Eu estou ao vivo com vocês. Alguém pode me dizer se está rolando aí a live ainda ou não? Eu acho que o Anderson caiu. Eu vou esperar ele voltar aqui. Não sei se a internet dele caiu. Foi a do Anderson, né? A Maria Valente está falando que foi a dele. André Charme também. Então, só para quem está chegando agora, explicar o que a gente está discutindo aqui. Antes estamos discutindo o papel da linguagem na ciência. O Anderson caiu, disse também aqui a Rebeca. Eu vou esperar ele voltar e aí vou conversando com vocês. Eu e o Anderson estamos fazendo um bate-bola aqui sobre o papel da linguagem nessa relação interna dentro da academia e na comunicação entre o universo, né, científico-acadêmico com a comunidade não acadêmica. Anderson, eu acho que você tem que aceitar pedir aí o convite de novo. Ele voltou, mas ainda não chamou.
Anderson, pode chamar de novo que eu te aceito aqui. Então a gente está fazendo um bate-bola aqui sobre... Então me chama, eu não sei como é que eu te chamo. Acho que você que tem que me chamar, não é? Eu não sou muito bom nessas coisas, não. Ele está falando, me chama, mas eu não tenho como chamar. Eu acho que você que solicita o convite, eu te aceito aqui. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Foi? Eu acho que vai agora, não sei. Isso, agora vai. Voltou. Não sei o que aconteceu. Voltou. Eu não sei até que parte que você ouviu a minha fala. Eu vi até uma parte que começou a picotar muito, estava falando sobre a... Ai, meu Deus. Sobre a responsabilidade que recai sobre os professores. Isso, Então, que é uma responsabilidade de todos os professores aí dar os significados das palavras, óbvio, né? Mas, Tiago, interessante, isso acontece na física, né? Os professores de física não se sentem na obrigação de ensinar matemática para os alunos. O então, professor de física acha que a matemática tem que ensinar matemática, é uma burrice. isso tem a ver com o encaixotamento, né, com o compartilhamento do conhecimento. É óbvio que a ciência se faz por especificidade, é lógico. Só que não existe conhecimento que não esteja em interação com qualquer uma outra área, né? Um professor de física não pode negligenciar um conhecimento de matemática para o aluno, porque elas estão ali andando de mãos dadas, né? Assim como, por exemplo, um professor de história, quando recebe a resposta de um aluno, uma resposta crítica, ele não pode desconsiderar o papel do discurso, o papel da argumentação ali. Ele tem que ser preparado para olhar isso. Porque a história, por ser uma disciplina da área humana, né, de discussão de questões sociais, ela precisa e ela é atravessada pelo argumento, pelo discurso, pelo ponto de vista. Então, um professor de história não pode ser só um professor de historiografia, né, linearmente contando o que aconteceu em cada momento. Ele deve, né, trazer para o aluno uma reflexão, um olhar mais crítico. E aí a linguagem, e aí o português e a comunicação está diretamente ligado com isso. Ele não pode negligenciar. Isso tem a ver com o nosso ponto de partida da educação. A partir do momento que a gente dividiu as matérias em disciplinas, passou-se a entender que essas disciplinas são isoladas, mas não é. É só por uma questão mesmo de domínio específico de saber. Mas elas não são isoladas, elas têm que andar em comunicação, né? É o mínimo que se espera, né? E você está falando, eu estou aqui pensando que é impressionante, né? Como isso se dá então isso se dá em todos os. É o professor de biologia que não fala de química, né? É o professor de física que não fala da matemática, e o professor de matemática que não fala da física. E eu acho que e os professores não falam as palavras. É tão importante. Porque se você não entende o significado daquilo que você está falando e tentando aprender, você cria mais uma barreira de aprendizagem. Então, eu quero aprender a resolver uma equação diferencial de segunda ordem para um problema específico lá da física. Mas se eu não sei o significado do que é uma equação diferencial de segunda ordem, o que eu vou aprender é uma ferramenta que ela vai ser distinta da outra ferramenta, que às vezes é a mesma coisa, porque o significado é o mesmo, né? Então, acaba que tem muito retrabalho no ensino de física. Por conta disso, você aprende muitas vezes a mesma coisa, porque você não aprendeu o que é as coisas, né? Então, ficam sendo distintas. Então, eu vou ter que aprender uma ferramenta. Eu aprendo um procedimento aqui, mas como eu não aprendi o significado das coisas aqui, eu vou aprender o mesmo procedimento do outro lado, que é apenas em outra matéria, em outra disciplina. Então, a linguagem, nesse aspecto que está dentro disso que a gente está conversando, é só muro. É só muro. A universidade, ela se encastela, né, com a linguagem, com a próprio conhecimento, né? É como se fosse uma questão de uma passagem sabática, sabe? Para você poder estar aqui, você precisa absorver essa caixa de conhecimento desse jeito aqui, não questiona, não pensa, não tenta entender, é assim. E isso vai se tornar uma prática. É um rito de passagem, é como acontece, por exemplo, grosseiramente comparando, quando você entra nas Forças Armadas, que você passa por aquele período de 6 meses de recrutamento, aí vai ali e tal, sim, né? Exato, Tem uma série de atividades que você tem que fazer ali de exercício físico. É mais ou menos isso. Quando você entra na universidade, você passa por um processo de incorporação, né? Aí você vai reproduzindo aquele negócio que você não entende direito, mas você vai reproduzindo como uma ferramenta, como um martelo, e você vai reproduzindo, daqui a pouco você está igual aos caras, né? Agora, eu tenho boas notícias, né? Eu tenho algumas boas notícias, né? A gente, às vezes, tem alguma pressa, porque a nossa existência aqui é muito curta, né?
e a gente não vê muitas coisas acontecendo, porque ou a gente pega a coisa no processo, ou o processo ainda não começou, está num embrião ainda, né? A gente embrionariamente tem aqui no Brasil uma rede de comunicação simples, que tem sido bastante ativa. E essa rede é formada por atores de várias áreas do conhecimento diferentes. Tem gente da engenharia, tem gente da nutrição, da educação física, do direito, da linguagem. Tem mais gente da linguagem porque o pessoal da linguagem discute isso, né? Então, acho que o pontapé inicial foi dado pelos profissionais que atuam com língua, jornalistas, professores de língua, pesquisadores da área. E isso cresceu de uma forma que agora tem muitas pesquisas em quantidade, pesquisas em qualidade. Inclusive, eu já até falei na live aqui mais cedo, que eu trouxe para conversar a minha amiga, né, Heloísa, na última live, a gente falou um pouco sobre isso. Então, eu acho que daqui a alguns anos, essa discussão, porque tudo demora um pouco para amadurecer. A gente demorou um pouco para amadurecer algumas discussões, por exemplo, algumas pautas das minorias, que hoje são muito mais aceitas, né? Mas que há 20, 30 anos atrás, se você levantasse uma bandeira, era um negócio meio, né, meio confuso. Assim como discutir linguagem também é quase que uma pauta minoritária, discutir o poder da linguagem. Quando você chega, você deu esse exemplo, quando você chegou na universidade, o professor falou infinitesimal, e você depois começou a questionar e as pessoas meio que faziam o nariz torto e você não tinha muito eco, né? Fazem. Fazem, né? Então, agora, eu acho que a tendência daqui para frente, Anderson, com essas redes cada vez mais fortalecidas e essa discussão ficando um pouco mais conhecida, mais amplificada, eu acho que a gente vai conseguindo entrar aos poucos nas universidades, porque essas pesquisas, na verdade, estão vindo da universidade, em grande parte, né? E aproximar o conhecimento científico às pessoas, né? Deixa eu botar só uma colocação aqui para não ficar... acho que não ficou claro. A questão não é você tratar a coisa que é complexa de forma simplista. E que, toda vez que você faz uma simplificação, isso na física é muito claro, né? Você faz uma simplificação, você perde informação. Isso é óbvio, né? Eu tenho um texto muito complexo, eu vou tentar botar ele de uma forma mais simples e eu vou perder conteúdo dentro desse texto. Tanto é que tem uma série de livros para você aprender inglês, né? Que é a mesma história contada com 500 palavras, com 1000 palavras, com 1500 palavras. É claro que o conteúdo é a mesma história, mas ela vai ficar mais rica com 1500 palavras do que com 500 palavras. Mas o que eu estou querendo dizer é outra coisa. Não é que é para simplificar, botar a física em terra rasa na linguagem, não é isso. É trazer o cara que está lá na terra rasa, então eu tenho que levar minha linguagem para conectar com ele. Uma vez conectado, eu vou puxar ele para o patamar que ele tem que ir. E vou ensinar para ele, cara, você precisa de adequar a sua linguagem para uma sala de ensino médio, para uma sala de ensino, para o primeiro período de ensino superior, para um doutorado. Eu não vou falar da mesma conteúdo, da mesma forma, academicamente falando, né, de um trabalho acadêmico, com um graduando, orientando o meu de TCC, que por sinal tem um que, em vez de estar aqui, devia estar fazendo TCC, do que uma orientação de doutorado. A linguagem é completamente diferente, né? A estrutura é outra. Então, estágios da profissão acadêmica de forma diferente. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, a gente precisa conversar com a sociedade na linguagem que a sociedade entenda. E não fazer o contrário. Eu vou falar para a sociedade do jeito que eu falo. Não, deu ruim, ninguém vai entender nada. E aí, de novo, aquele abismo foi crescendo até o ponto que hoje não é um abismo, mas é um buraco negro que tem entre a academia, falando especificamente da física, né? É um buraco negro entre a sociedade e a academia. As pessoas não sabem diferenciar, Thiago, vírus de bactéria. Uhum. Então, inclusive, não sei diferenciar vírus de bactéria. Então, isso é um problema grave. Eu não sei diferenciar o RNA de um DNA. Tudo bem, ok, estamos juntos. Mas isso é um problema grave. A gente tem uma má formação, e aí eu me incluo nisso também, né? É uma pedra no meu sapato, no sapato de todo mundo. Que eu vou comparar, eu morei na Argentina um tempo, né? O nível cultural médio do argentino é muito maior do que o nosso. Mas muita coisa. A leitura, né? Tem mais biblioteca, tem mais livraria em Buenos Aires do que no Brasil inteiro. Pô. Só isso. Então, só para começar a brincadeira. Não sei se essa é a verdade mais hoje, mas por um tempo isso foi verdade. Então, nesse lugar que está a nossa sociedade em termos de conhecimento científico, e quando eu estou falando científico é língua, é biologia, é física, é matemática, é história,
É que a gente acha que ciência é só física, química, esse negócio high-tech. Não, cara. Ciência é ciência. Sociologia, filosofia. Tudo. Filosofia, mais ou menos. Matemática e filosofia, mais ou menos. Ah, sai fora. Só para eles ficarem irritados. Formalmente, ambas não são Uma briga ciências. aí, meu filho. Eu sei, eu tenho uma briga eterna com um professor matemático, Júlio Verne, que fala que matemática não é ciência, matemática é uma ferramenta que está aí disponível para a gente usar, ele fica muito bravo. Mas enfim. Então, a gente precisa pegar essa sociedade que está ali, né, mal das pernas com isso, e capacitar ela. Isso, se não partir da academia, das universidades públicas, das universidades privadas com seus centros de extensão. Tanto é que a universidade é composta de um tripé: pesquisa, extensão e docência. Né? Toda universidade tem esse tripé de atuação. E a extensão fica sendo meio, né, jogada para o canto. A gente sabe, quem transita na universidade sabe, quem está ali no dia a dia sabe que a extensão geralmente é o patinho feio da universidade, né? É o patinho feio. E não eu tem acho... grana, né? Não tem incentivo interno, não tem muito estímulo para se trabalhar com extensão. E aí não tem cobrança, não gera muita linha no currículo Lattes, porque também a gente acaba transformando, né, o desempenho e a experiência acadêmica em algo de projeção profissional, né, mercadologicamente falando. E o ensino mesmo, a gente vê uma série de universidades falando assim, cara, eu acho isso um absurdo. Você é um educador, você é um pesquisador, você sabe que conhecimento ele é gradativamente amadurecido ao longo do tempo. A gente passa, às vezes, a vida inteira pensando em algumas questões e a ciência está aí muito mais para levantar perguntas do que encontrar a resposta definitiva. Até porque ela não dá resposta definitiva para nada. As respostas são sempre parciais. É por isso que a matemática não é ciência, porque a matemática dá a resposta definitiva. E isso as pessoas não conseguem entender. Agora, eu fico muito inquieto quando eu vejo alguma proposta, tipo assim, se profissionalize em 1 ano e meio, faça uma graduação em 1 ano e meio. Você olha para a educação exclusivamente como um acesso para o mercado de trabalho. É importante a educação no mercado de trabalho? Óbvio que a gente precisa de gente produzindo, a gente precisa de gente agindo, né, movimentando a economia. Agora, a educação tem um viés que está se distanciando do viés principal, do eixo principal da preocupação brasileira, que é a formação humana, é a formação do pensamento crítico, é a formação do que a gente está fazendo aqui, como a gente está como a gente está se colocando nesse estar aqui, e quais são os objetivos que a gente tem como sociedade, como espécie. E a gente esquece que a educação está para formar a gente, para construir, né, novas possibilidades de existência. Você está falando aqui, eu estou num momento muito pessimista, isso falando enquanto espécie, né? Porque você está falando da importância, está aqui falando da academia, do cidadão crítico, e como eu hoje atuo na área da engenharia, a gente tem um déficit de profissionais de engenharia brutal, a gente não tem engenheiro. Então, a gente tem muito problema. Esse é o problema. Mas o que mais tem no Brasil é obra, cara. Como é que não tem engenheiro? Toda hora suspende um prédio para cá, para lá. Então, no caso da engenharia civil, a engenharia são muitas engenharias. Tem mecânica, produção. A engenharia civil, que é a menina dos olhos da engenharia brasileira, tem carência de engenheiro. A gente tem pouquíssimos engenheiros no mercado. É um negócio absurdo. E você vai para outras engenharias, como engenharia elétrica, engenharia topografia, aí que não tem profissional mesmo. Então, deixa eu ver, alguém falou uma coisa bacana aqui. A Andréa Charg falou assim, fez uma pergunta interessante. Será que esse problema de distanciamento entre a academia e o público em geral não vem da base da educação? A ciência é pesquisa, questionamento não deve... A ciência eu não sei se houve uma registração aqui, questionamentos não deveriam ser incentivados desde a base? Esse questionamento... Deixa eu dar uma tacada nessa aqui, essa pergunta mata tudo, né? Vai lá. O problema está no sistema. É a academia que se distanciou da sociedade, inclusive da base. Um professor de ensino superior ganha R$12.000, R$13.000, e uma professora de ensino básico fundamental ganha R$1.200. Aí pronto, já está posto o problema. Já está. Aí, acabou, não precisa mais discutir nada. Quer dizer, eu vou pagar para um cara que vai pegar o produto final de educação, R$12.000, e vou pegar para quem está formando esse cara, quer dizer, que vai moldar, que vai pegar aquele vaso vazio, colocar coisa lá dentro, que vai facilitar a vida do outro, na outra ponta, e vou dar R$1.200. Eu falei R$2.000, ficou bonzinho. R$1.200, R$1.000 salário mínimo, é menos do que isso. Então o problema está aí. O problema conjuntural brasileiro é muito grave. Por isso que está degringolando tudo, porque como é que resolve isso? Primeiro,
preciso pegar a base. Eu preciso, para fazer isso, valorizar o professor do ensino fundamental, maternal 1, maternal 2, fundamental, fundamental 2, ensino médio. Como é que eu valorizo esse cara? Bem, né? Então, eu ia chegar nisso. Quando eu valorizo esse cara dando dinheiro para ele, não é dando dinheiro só para ele, porque ele está mal formado já. Eu vou precisar fazer um mecanismo que a academia recicle esse professor de algum jeito. Então, assim, eu tenho um projeto que eu acho que funcionaria bem, é um governo que venha ganhar progressista nosso, um governo que tem, ou qualquer governo, mas que tenha preocupação com a educação, ele vai ter que pegar essa massa lá do ensino fundamental, pegar a academia e fazer um projeto de, sei lá, 20 anos para transformar todas as professorinhas lá do ensino médio, fundamental, em doutoras em educação. Isso você vai dar uma bolsa para ele, vai melhorar o salário dele, ele vai melhorar a qualidade. Porque uma vez dado esse conhecimento para esse professor, ele não pode mais. E a gente tem instrumentos para a gente, tem o CEDES, que é uma ferramenta que funciona bem, tem todas as universidades. A Universidade Aberta do Brasil, né, que promove uma série de cursos em nível de distrito, né, censo. Tem que fazer. Agora, por que não faz isso? Eu tenho uma teoria sobre isso. Lá na UERJ, quando me formei, tinha um núcleo na licenciatura que reciclava professores do ensino médio. Tá? Aí eu falei, mas peraí, você forma o cara mal formado aqui dentro, e aí depois você recicla? Ué, você não está aqui dentro? Cadê o programa aqui dentro de formação do cara? Cadê tudo que você está falando aí de aplicado aí lá no ensino médio, aplicado aqui na física 1, 2 e 3, dentro do nosso próprio curso? Não pode, porque a vaidade não deixa. A vaidade acadêmica não permite. Então, quer dizer, eu formo um cara mal formado e depois vou retrabalhar ele, mas dentro do mesmo instituto que formou ele mal formado. Então, o nosso problema é meio crônico. Né? E incentivar o cara a ser professor hoje é muito difícil. Você falou aí de reciclagem? Eu lembrei de formação continuada. Eu trabalhei até recentemente, durante muitos anos, dentro do Ministério Público do Estado, aqui do Rio de Janeiro, numa escola de governo. E a gente lá fazia essa formação continuada dos servidores, dos membros e tal. E dá muito certo fazer isso. Porque quando você se forma lá, e depois você passa, principalmente no serviço público, muita gente ainda olha para o serviço público como uma forma de colocar a chuteira ali, ficar ali bonitinho, com emprego garantido, estabilidade, o salário certo e tal. Resolver a vida. Resolver a vida. Não pensa que ao longo do tempo você precisa justamente, não gosto muito dessa palavra reciclagem, mas entrar num novo ciclo porque o conhecimento é dinâmico e ele evolui. E novas questões são colocadas, e novas pesquisas são realizadas, né? E o conhecimento vai avançando. E o profissional de qualquer área precisa acompanhar. Eu acho que também, além da má formação inicial, além da má remuneração da maioria dos professores da base, precisa investir sim, pesadamente na continuação da formação, na formação continuada. Já existem leis, regulamentos em geral, mas isso não é cumprido efetivamente. Principalmente nas prefeituras, que é da onde vem o ensino fundamental. Né? A base vem basicamente da prefeitura, de acordo com a LDB. São as prefeituras que são responsáveis, né, majoritariamente pela essa educação inicial. E as prefeituras não fazem essa formação. Eu lembro, e eu vou fazer uma crítica muito séria, eu moro no município atualmente da Baixada Fluminense, onde eu morei muitos anos, fui e voltei, né? E agora estou aqui de eu via as semanas pedagógicas, não só em Queimados, isso aqui não é privilégio, entre aspas, da cidade. Em Nova Iguaçu vi isso, em São João de Meriti, em Belfort Roxo. O que as prefeituras fazem? Elas contratam esses nomes famosos da educação para fazer a semana pedagógica e gastam tubos de dinheiro. Pra você ter uma ideia, uma palestrante famoso desse cobra de 50 mil reais para cima por uma hora de palestra. Rapaz, com 50 mil reais você faz a formação continuada de um ano inteiro de uma rede inteira de professores. Sim. E aí você paga o cara para fazer palestra. E aí esse dinheiro não vai todo para o cara, porque vai uma parte para uma ONG, uma parte para não sei aonde, uma parte para a empresa que contrata. E aí lá na formação continuada tem essas questões delicadas. Né? Eu até brinco, falo assim, cara, se algum dia eu fosse secretário de educação de algum município, eu acabar com esse negócio de palestra. Palestra você vê na internet. É formação continuada. Botar o cara para repensar a programação da escola, o currículo, a metodologia que ele vai aplicar com os alunos, que é ali que a gente vai formar os alunos. Deixa eu dar duas tacadas aqui, porque tem um amigo meu que está aqui que faz isso. O problema... Cara, a gente vai ficar falando de problema aqui, vai ser um dia que a gente vai sair daqui dessa live triste, né? Questão de educação. A sociedade brasileira olha para a educação como o quê? Como algo periférico. Qual é a prioridade? Qualquer pessoa olha de prioridade da população. A educação não é a primeira.
Não é. Vai ser segurança, saúde, emprego, blá, 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 educação. Enquanto um aluno entrar no ônibus e o motorista falar, é um estudante, e achar que está fazendo um favor para aquele aluno encarregar ele de graça dentro do ônibus? De graça, entre aspas, né? Não, na Porque as cabeça empresas recebem do governo parte desse dinheiro que, quer dizer, na que os cabeça do alunos de motorista. graça Enquanto tiver botar esse estudante como um ato periférico, esses caras estão na universidade pública, babúdia, blá, blá, blá. Enquanto o Brasil tiver isso na cabeça dos formadores de opinião, não vai. Por que a palestra faz sucesso, Thiago? Porque o cara não quer estudar. Você oferece para o cara formação, para a maioria, formação continuidade, formação continuada. E a palestra com showman, ele vai optar pela palestra. Por quê? Porque a educação está virando um show. Né? Você olha, tem escolas, tem um professor que vai, que é um negócio absurdo. Fantasiado, não sei o que lá, tem que cantar musiquinha. A educação não é isso. A educação está se transformando. Aí tem um livro que eu recomendo para todos, chama Sociedade do Espetáculo, esqueci o nome do autor, Breno alguma coisa. Sociedade do Espetáculo, isso é um clássico da esquerda, Sociedade do Espetáculo. Mas o cara conseguiu descrever isso, que todos os instrumentos formais iam se transformar num show ou iam morrer. Vai tudo virar um grande show. Show business. Então, é um entretenimento. Então, quer dizer, o aluno tem que... Por que o aluno... A educação não é felicidade. Né? Você vai ler Paulo Freire, lá quem leu Paulo Freire, a educação tem que ser um local, a escola tem que ser um lugar alegre, mas a educação, o ato de ensinar é um ato conflituoso. Você tem que sair do seu lugar cotidiano. Você tem que sofrer uma certa... tem que existir um incômodo para haver a acomodação, como diz Piaget. Todos os caras falam isso. Não é um negócio feliz que entra um tubo de chocolate e eu saio pulando por um campo com coelhinhos. Não é isso. A educação é um processo de desconforto. Você aprende uma coisa, aquilo te leva para um outro lugar que talvez você não tivesse, e aí você tem uma outra reflexão sobre o mundo. É um processo difícil, não é um processo trivial. E a gente está pasteurizando tudo, e você olha esses pré-vestibulares aí, e isso já está pulando para dentro das escolas, né? Essa metodologia do palhaço, que é um negócio que tem que ser lúdico, e aí quando você faz um questionamento crítico, reflexivo, não tem, porque só vive no lúdico. Né? Não, tem que tomar uma decisão difícil. Né? Vamos fazer o quê? Vamos ficar trancados dentro de casa ou vamos para a rua para pegar Covid e morrer? Isso é uma decisão difícil. Só que ele viveu a vida inteira dentro do lúdico, dentro de balões, de laser, de confete, e aí é uma decisão da realidade. Talvez o lúdico seja importante em algum momento, mas não pode ser a ferramenta fundamental do ensino. Não pode ser um instrumento. A escola tem que ser um ambiente feliz. Isso é óbvio, tem toda a pedagogia. É muito mais difícil ensinar alguém que está triste do que alguém que está feliz. Mas o ensino, o ato de aprender algo, isso não é garantido que isso sempre vai ser feliz. Você vai ter momentos de conflito, você vai aprender uma coisa que você não quer. Imagina uma pessoa que tem um preconceito. Ela vai para uma aula de direitos humanos, ela vai sair incomodada. Ela tem que sair incomodada. Porque se ela entrou numa aula, ela é preconceituosa, ela entrou numa aula de direitos humanos e saiu feliz, o cara não deu aula. Ou seja, tem que ter uma ruptura para ter um avanço, para ter uma construção nova a partir daqueles esgarçamentos. É o que fala. Você tem que a desequilibração e a equilibração. Você desmonta a caixinha e isso gera um desconforto, e aí você monta de novo e cresce, como capacidade cognitiva. Aí, de novo, você bota mais uma coisinha aqui dentro, quebra essa caixinha, ele usa a palavra equilibração, né? Que é você desorganizar e depois buscar esse equilíbrio. O equilíbrio de novo, né? Então, eu queria fazer ler alguns comentários aqui. A Raquel Batalha, que é uma pessoa que a gente conhece muito bem, né? Ela diz assim, e essa professora de educação básica acaba se afastando cada vez mais das capacitações por falta de tempo e condições financeiras. Isso também é verdade. O cara tem que trabalhar em 3, 4 lugares para ter um salário razoável. Né? Claro. Também não está só lá na base, lá no chão de fábrica, nos professores. Vamos lá aqui, deixa eu ver mais. A André bateu palmas sobre a sua explicação, a pergunta que ela fez, sobre a sua resposta. Aí a Rebeca que diz assim, engenheiros são muitos. Engenheirar é pouquíssimo visto. Trabalho na indústria, curso de engenharia é nítida distância. Estão indo para o mercado engenheiros com muita insegurança em engenheirar.
Aí, uma aluna que fala isso só pode ser aluna de um professor psicopata, né? Que nem no caso, né? Exatamente. Essa é um dos meus. Que eu costumo falar que o meu objetivo de vida hoje é criar monstrinhos para a sociedade. Né? Ela é um dos meus monstrinhos. Porque é isso. O engenheiro, ele é uma. Assim, pegando uma bibliografia com Mário Burgi como referência. Você tem a ciência básica, que é essa ciência que estuda a natureza por estudar. Vou estudar aquela pedra ali porque eu quero estudar a pedra. Geólogo. Eu quero estudar por que o céu é azul. Físico. Agora, tem uma ciência, a ciência aplicada, que é, uma vez que eu entendi como é que aquela pedra funciona, de que ela é feita, como eu consigo transformar isso em valor para a sociedade? Esse é o engenheiro. Um desses é o engenheiro. O engenheiro ele tem o papel de entrar na sociedade, pegar o conhecimento científico formal da academia e transformar em melhorias para a sociedade em geral. Esse cara não pode ser um robô que aperta botão. Porque senão ele não vai conseguir melhorar. Uma formação distanciada dessa teoria acadêmica que vai trazer os fundamentos para ele aplicar, né? Não pode ter esse distanciamento. Ele não pode ser um cara que só aperta botão e nem um cara distanciado do conhecimento científico teórico, que é o conhecimento científico teórico que vai dar os fundamentos para ele aplicar, né? Para ele fazer essa transformação. E no Brasil, o que aconteceu? O engenheiro virou um engenheiro de execução de projeto. Então ele não precisa ter senso crítico, porque o senso crítico é lá na Alemanha. Então a planta é feita na Alemanha, o projeto é feito na Alemanha, chega aqui tudo pronto, a planilha, blá, 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 e ele executa. É um engenheiro de execução, que é importante também, tem que ter um engenheiro de execução. Que para poder ganhar, a nossa sociedade ganhar valor, a gente vai ter que trazer projetos, a gente vai ter que fazer projetos aqui dentro. Por exemplo, uma coisa para mim que é gritante, voltando para a educação, que tem a ver com a engenharia também, é a questão de as pedagogias que a gente olha, as pedagogias que a gente usa são feitas para outros países. Né? Os principais teóricos dentro da academia, no ensino, são de outros países. Os caras não pensaram o Brasil. E os caras que pensaram o Brasil, a gente tangencia. Darcy Ribeiro e companhia. Anísio Teixeira, que é um cara que é brilhante e é super tangenciado para a academia, que pensou o Brasil para o Brasil. E acontece isso na engenharia também. Né? A gente tem uma formação de engenharia de execução e não tem uma formação de engenharia de projeto. A gente tem pouco desenvolvimento de projeto no Brasil. Por quê? Porque o projeto é caro, o projeto requer investimento, política pública, vai gerar desenvolvimento, e uma vez gerar desenvolvimento, vai gerar competição internacional. A Odebrecht, por exemplo, que foi uma empresa que foi destruída por esse bandido do Sérgio Moro, era uma das nossas grandes empresas de engenharia que estava incomodando o mundo. Porque ela deu o salto, ela parou de executar e começou a fazer projeto. Ela deu esse pulo, era uma empresa respeitada em termos de engenharia, era uma das grandes do mundo. A gente perdeu essa empresa, por tudo que a gente já sabe aí. Então, para a gente ter uma sociedade... Olha quanto problema que a gente acabou de levantar nessa live aqui. Sei lá, assim, o presidente fala, cara, resolve esse problema. A gente identificou os problemas, né? É educação, é uma sociedade que tem uma pouca capacidade crítica, é a formação de cientistas básicos, engenheiro, arquiteto, médico. Os médicos, por exemplo, é assustador a má formação. A pandemia tem que servir como uma ferramenta de diagnóstico no nosso país. Os médicos desse país têm uma formação péssima. Vou te dar um exemplo que acontece frequentemente comigo e deve acontecer com você e tal. Eu vou no médico e o meu médico, em tese, deveria ser um médico um pouco mais, né, atento, porque é um médico particular, de plano de saúde e tal. Você chega lá para ser atendido, a pessoa não olha para você. A formação, o cara é médico, ele lida com gente, ele tem que, no mínimo, olhar para essa pessoa, interagir com essa pessoa. Você imagina um professor que não olha para os alunos. Você imagina um médico que não olha para o seu paciente. Quando hoje eu vou num consultório médico desses planos de saúde e o cara olha para minha cara, eu já estou feliz. Já sai, caramba, o cara é super bom. Porque a formação não é só técnica científica. Quem trabalha com gente tem que ter uma formação humana. Até para você olhando para o paciente, você meio que pela experiência de cada médico percebe. Agora, o que foi o mercado de medicina? Universidades que vendem vaga, pessoas absolutamente mal formadas que só querem ter ali um espaço para montar uma clínica ou ganhar um salário bom. Ser pago para fazer um plantão de 24 horas e trabalhar 6, 10, 12 no máximo. Quer dizer,
Tem de tudo. Aí agora que eu tô mais metido nessa área aí, tem ao contrário também. Tem o cara que entra no FIES, paga o curso e dá e a carga horária máxima seria 40 horas e faz 60 horas. Sim, tem o seu outro lado também, claro. Tudo a gente vai poder ver por ângulos diferentes. Agora, tudo errado. Agora, o que me assusta, eu sou um cara da ciência, eu sempre fico muito focado nos dados. O que me assusta é, por exemplo, 60% dos médicos da USP não reconhecerem uma pneumonia num raio-x. 60% dos médicos formados na USP reformou, fizeram esse teste, que foi em 2016. 60% não reconheceu acabei de falar aqui agora, uma pneumonia num raio-x. Então, você está falando da USP. Porque a gente tem esse endeusamento também, né? A USP. Janaína Pascoal veio da USP. Né? A gente não pode esquecer disso. Né? A USP também. A gente endeusa, você está vendo castelos, você está vendo coisas meio religiosas, assim, aquele lugar é maravilhoso, né? A pública é só o maravilhoso. Mas a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem um projeto, eu vou fazer um merchanzinho aqui, um projeto na região chamado Inovação, que é um projeto que avalia, que ativa as universidades locais privadas e públicas. E 2 anos seguidos a gente ganhou de uma universidade privada. Ganhamos da UF, ganhamos da UERJ. A questão, de novo, não está no... Esse negócio de ficar botando as coisas muito em caixinha é um negócio que tem me irritado muito, né? A coisa é muito mais complexa do que isso. Isso está na estrutura da nossa sociedade. Você vai ter gente mal formada, só que aí tem os níveis. Ele é mal formado lá, mas está no nível mais alto cognitivo geral, assim, de capacidade geral, sabe inglês fluente, lê um livro, né, sabe comer com talher, bonitinho, mas é um bosta médico, mas é um médico bosta. Aí você vai aqui na universidade daqui da Baixada Fluminense, o cara é um bosta, um médico bosta, mas ele também não sabe comer com talher, não fala inglês. Então o problema está indo nas outras camadas, entendeu? E quando te toca nesses pequenos pontinhos, isso dói. Né? Porque, calma assim, vai falar da USP, tá na lista das 100 mais do mundo, 100 mais do mundo, que o médico... Mas tem seus nichos também né? Tem sua margem de erro aí. Só para finalizar aqui, que o nosso tempo já... O papo tá ótimo, a gente ia avançar muito, mas o nosso tempo já passou em 8 minutos. Posso para a Maria Ilma, que está aqui, que é uma colega de trabalho nosso lá. Ótimo. A André, assim... Ela fez aqui uma comparação com relação a esse lance que a gente falou do Piaget, do Paulo Freire, do equilíbrio do avanço a partir da ruptura da caixinha. Ela disse o seguinte, é como malhar, quebra a estrutura muscular para que ela se reestruture e fortaleça para a próxima quebra. É mais ou menos isso que acontece com o músculo. Você vai lá, malha, estoura aquilo ali, ele reconfigura, fortalece, estabiliza, depois você vai lá de novo. Mais ou menos isso que acontece com os nossos neurônios. Nossa, excelente exemplo. Então, o ato de eu malhar lá é divertido, vai estar tocando música, vou estar naquele ambiente maneiro, só gente bonita, e eu estou lá malhando. Mas o ato do crescimento do músculo é doloroso. Então, o processo é lúdico, mas o fim não pode ser. Não tem como. Aí o que é tomar Decaduraboline para ficar com o músculo grande sem malhar? O que acontece? Dá ruim, depois diminui, dá problema de saúde. Entendeu? Então é doloroso, eu tenho que ir lá, eu tenho que estressar o músculo e o cérebro funcionam nesse aspecto muito parecido. Eu tenho que estressar o meu cérebro para que ele aprenda que aquilo ali é importante ficar guardado na caixinha. Ou seja, a gente tem que quebrar muros para fazer pontes, né, ali dentro do cérebro. Vai fazendo novas pontes. Eu estou na fase que eu estou querendo quebrar muro, quebrar ponte, aterrar tudo, fazer um campão de futebol, botar todo mundo lá, botar um somzão alto. Pô, meu querido, obrigado. Eu te agradecer, obrigado por esse convite, esse papo. Tá ajudando muito. Eu estou num projeto um projeto ousado aí, que é de um livro que vai juntar esse pensamento todo meio solto. Que e bom, cada live dessa que aparece, eu consigo organizar parte, pelo menos de uma linha, e isso foi muito bacana. Agradecer a todo mundo. Aí tá um outro monstrinho meu aí, a Maria. Bom dia, Maria. Ela disse parabéns pelo tema, realmente foi uma ótima discussão. Obrigado, Maria. Maria Valente. Então, Anderson, eu queria agradecer, né? Esse papo foi bom. Tem muitas outras lives por aí, né? Entre a gente já viu que tem papo pra caramba. O Anderson é aquele tipo de amigo, quando a gente começa a falar no WhatsApp, a gente troca informação, são aqueles áudios podcast, né? 10 minutos, 8 minutos, a gente fica ali conversando, viajando sobre várias questões, as nossas inquietações acadêmicas, políticas, da sociedade.
em geral. Meu camarada, muito obrigado. Eu queria fazer um anúncio. Eu tenho feito lives numa periodicidade de 15 dias, né? 2 por mês. Geralmente às quintas-feiras. Eu vou fazer uma live agora no início de outubro com uma conhecida minha, uma professora que eu admiro muito. Ontem, inclusive, vi uma palestra dela, fiquei assim, encantado. Sabe quando você fica assim, olhando para a tela, não consegue tirar o olhar? Ela estava aqui na sala, não sei se ainda está. É a Daiane Celestino, uma professora da Unicamp, uma professora da área da linguagem, da semiótica discursiva, também especialista em linguística forense. A gente vai falar um pouco sobre a aplicação da linguística na área do direito, na área da Cara, já pesquisa. que estamos nesse momento de discutir a simplicidade, o que é semiótica, cara? Que todo mundo fala isso aí como fosse arroz com feijão. Ah, semiótica, 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 e aí? A semiótica estuda as semioses, que são os sinais, os símbolos que têm significado. Pode ser uma palavra, pode ser uma cor de uma camisa, pode ser a forma como você organiza o seu cabelo, pode ser um sinal assim. Ou seja, qualquer sinal que possa comportar um significado é estudado em geral pela semiótica. Semiótica vem dos sinais mais amplos. Oi? A semiótica vem então dessa questão dos sinais mais amplos, né? Da estrutura da imagem, de qualquer tipo de significado que possa representar algum sentido. Qualquer tipo de símbolo que possa representar algum sentido. Ela é muito ampla, aí vai sendo especificada, né? As semioses são esses sinais que carregam significado. E ela estuda isso lá no Unicamp, e ela tem um trabalho também aí passado falando sobre a interação entre linguagem e direito, um pouco sobre linguística forense. Nosso próximo papo vai ser esse. Eu adorei essa conversa aqui. Adorei essa conversa. Já convido todo mundo para a próxima live. E já vamos marcar para o ano que vem, porque eu tenho live já agendada, né, até o final do ano. No início de outubro eu vou conversar com a Daiane sobre linguística forense. E no final de outubro, já vou anunciando aqui, eu vou conversar com a minha orientadora de mestrado, Silene Rodrigues, falando sobre a evolução da linguagem, de onde veio isso tudo, como é que estão as pesquisas atualmente. A Silene é uma pessoa reconhecida no Brasil e no mundo inteiro, já deu aula em Harvard, na Universidade de Londres, tem uma experiência enorme. Mas ela é a evolução da linguagem. Ela é cringe? Ela é cringe ou não é cringe? Em que sentido? Se ela se comunica simples, se ela fala linguagem atrativa? No sentido que estão usando aí. O sentido que eu conheço de cringe é aquela pessoa que usa expressões que a juventude hoje em dia não entende, né? Uma coisa apareceu o negócio do cringe, eu falei, que desgraça é essa? Eu fui ver no Twitter, pega pra capar no Twitter do como usar o cringe. Eu falei, cara, isso é evolução da linguagem. Cara. É o Twitter. Cara, eu preciso ir. Obrigado aí. Obrigado aí, um beijão para todo mundo que participou. Até a próxima live. Valeu, meu camarada. Um abraço. Um abração. Abraço pra galera aí.